Olá, bom dia, seja bem-vinda, seja bem-vinda a esse canal. Essa leitura é a leitura da semana, uma semana que começa no dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, dia das crianças, que isso nos traga energia para mais uma semana. Minha voz está um pouco afônica, está um pouco fraca, porque eu estou buscando sair de um processo de gripe, né? Estou ainda me recuperando, tá bom? Então vamos lá, opção número 1, aventurina, opção número 2, quartzo transparente e opção número 3, calcita laranja. Procure escolher com calma, se preciso for, pausa o vídeo, pede inspiração ao universo e aquela pedra que lhe chama mais atenção, você escuta. Se você sentir duas pedras, pode escutar também. Se você sentir de escutar as três e ver se daí traz uma energia para você, vai sentindo no coração, tá bom? Então vamos lá. A minutagem estará na descrição desse vídeo. Bora. Para quem escolheu a opção número 1, aventurina, vamos lá. Vamos ver primeiramente qual é a egrégora em que você está se conectando nesse momento. As pessoas que estão na energia da aventurina. Qual é a egrégora em que elas estão se conectando, com quem eu estou falando aqui, universo. A egrégora da opção número 1, aventurina. A egrégora da justiça. É a necessidade, pessoas que estão na necessidade de resolver coisas da vida, né? Então, resolver processos de administrativos, burocráticos, e também de resolver coisas, obviamente, internas, né? Pessoais, colocar as coisas a limpo para si mesma, colocar as coisas a limpo, ver as coisas com objetividade, no sentido assim de permitir ver as coisas com mais veracidade também, né? Porque às vezes a subjetividade excessiva nossa, ela deturpa um pouco. Então a gente precisa saber equilibrar a nossa vida subjetiva com a nossa capacidade objetiva de análise das coisas. Aquilo que a gente olha somente com sentimento é importante para a gente sentir as coisas e perceber as coisas, mas também a gente precisa botar uma boa dose de racionalidade para saber também distinguir uma coisa de outra, né? Exercitar a capacidade de discernimento. Então, fazer esse equilíbrio também é um momento importante. Você está num momento em que esse equilíbrio é necessário, porque nesse equilíbrio necessário você vai poder olhar as coisas com mais veracidade, com mais franqueza também, lidar as coisas com as pessoas, com os relacionamentos e consigo mesma com mais franqueza, né? Com mais objetividade, mais franqueza e mais verdade também, certo? Então, esse é um momento em que você está precisando trabalhar com essa verdade, está precisando trabalhar com esse equilíbrio da sua vida subjetiva com a sua vida objetiva, né? São das coisas da vida, por isso que traz aqui uma mensagem também de pôr em ordem algumas coisas dentro de você e fora também. Pode ser também em relação à sua energia física, ao seu corpo físico, de coisas precisando ser resolvidas, né? Então, pequenas cirurgias ou algum tipo de remediação que você precisa fazer, no sentido de trazer esse equilíbrio que você está precisando nesse momento, né? Então, essa é a egrégora que o grupo 1 está se conectando nesse momento. Vamos ver, então, qual é a mensagem que o universo traz para as pessoas que estejam nessa egrégora da justiça. Escolher a opção número 1. Pode ser que você esteja se reequilibrando também no sentido da saúde, tá? Bora lá. Essa semana, universo, mensagem para as pessoas que escolheram a opção número 1, aventurina. Qual a mensagem para as pessoas que estão nesta egrégora da opção número 1?
E aí eu já peço para você para se comunicar comigo, conversar aqui, dizer como está e se ressoa, se não ressoa, trazer também sugestões para o canal. Olha aí, quem volta? A justiça só confirmando que é isso que você está vivendo mesmo, um momento de equilibração. Aí vem a roda da fortuna, 4 de copas e o eremita. Veja, aqui realmente reforça a mensagem de que você está botando algumas coisas no seu devido lugar, né? Então, algumas coisas você está sentindo a necessidade de colocar algumas coisas no seu devido lugar. E aí, para isso, você interpreta em todos os sentidos, no seu corpo físico, no seu corpo mental, no seu corpo emocional, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, né? Então, você está precisando colocar as coisas no seu devido lugar. Para colocar as coisas no seu devido lugar, para as coisas se organizarem, você também precisa mexer algumas coisas, tá? Então, por exemplo, se você está aí querendo se organizar no campo do trabalho, você vai precisar mexer algumas coisas nesse campo, tirar algumas coisas de um lugar e colocar as coisas no outro. Isso pode ser até de uma forma bem prática mesmo na sua casa, por exemplo. Então, alguma reorganização pode ser necessária fazer dentro da sua casa, nas suas contas, nos seus vínculos, é, nos seus vínculos assim, de coisas de justiça, de coisas de contratos, de coisas também pode ser sobre isso, de você mexer em alguma coisa, recolocar algumas coisas nesse sentido. E pode ser também no sentido, obviamente, no sentido simbólico. Então, por exemplo, você colocar uma pessoa com quem você convive no devido lugar dela. Aquela pessoa que, por exemplo, esteja atuando na sua vida com um tipo de autoridade que não cabe a ela, ou com um tipo de vínculo que não cabe a ela. Então, colocar ela no devido lugar e você se colocar no seu devido lugar também aqui, vai ser importante, né? Para que tudo fique na ordem. Então, se você é mãe, fica no lugar de mãe, se você é filha, fica no lugar de filha, se você é companheira, fica no lugar de companheira, se você está num trabalho, você se doar o que você verdadeiramente precisa se doar, não transcender a isso, nem também se esquivar disto, né? Ser justa nesse sentido, ser justa para com os outros e ser justa também para consigo mesma, de você não pegar, por exemplo, o trabalho de outras pessoas, entende? Então, colocar as coisas no seu devido lugar é sobre isso. Porque talvez o meio em que você está, as pessoas com quem você convive, ou uma determinada pessoa com quem você está precisando resolver alguma situação nessa semana, o que quer que seja, talvez você não encontre uma boa vontade por parte dela. Talvez você não encontre uma boa vontade por parte de com quem você está lidando ou precisando lidar nessa semana para colocar as coisas em ordem. Começando por si mesma. Então, é estranho dizer, mas às vezes a gente não encontra uma boa vontade do nosso próprio organismo, né? A gente quer fazer as coisas, mas o nosso organismo não está permitindo. E a gente tem que olhar para isso também, a gente tem que examinar, porque a gente não está encontrando força, porque a gente não está encontrando energia, ou porque a gente quer fazer uma coisa e não consegue fazer porque o nosso corpo não dá conta. Aí a gente precisa também entrar nessa energia de justiça, a gente está dando ao corpo o suficiente, né? E aí, quando a gente não dá ao corpo o suficiente, o corpo, ele vai fazer a cobrança dele do modo possível que ele pode fazer. E isso também a gente pode encontrar por parte das pessoas, né? Às vezes as pessoas, elas não estão nos dando o que a gente precisa que venha delas, porque elas estão no lugar errado. Às vezes a gente espera de uma pessoa que ela nos dê X, Y, Z, a pessoa fica naquela má vontade e não nos dá, mas é porque possivelmente a gente colocou aquela pessoa no lugar que não é o lugar dela. Às vezes a gente cria expectativa demais em cima das pessoas, mas as pessoas não se ofereceram realmente para cumprir essas expectativas. Então,
Procure examinar aí, e aí o eremita, ele vem justamente dizendo isso, a necessidade de olhar com sabedoria, olhar com essa veracidade, com essa maturidade, né? Então, olhar com maturidade é saber colocar cada coisa no seu devido lugar aqui. Essa mensagem é essa. Olhar com maturidade é reconhecer a verdade de cada um daquilo que está sendo movido nessa semana. A vontade, a sua verdade, a verdade das outras pessoas, a verdade do seu corpo, né? Para que as coisas elas se organizem. Então, pensando nisso do ponto de vista assim bem cotidiano, quando a gente está com tudo bagunçado dentro de casa, às vezes a gente não quer enfrentar aquilo que a gente vai ver quando a gente for arrumar as coisas, né? Então, examina aí o que isso quer dizer para você, me veio aqui. Quando a gente vai organizando, a gente vai enfrentando algumas coisas. E olhar para isso, talvez seja a resposta para essa semana. Vamos lá com as cartas Lenormand. Aqui agora, a mensagem da Lenormand. Coração. O Sol. O chicote. Eu acho que aqui está tendo um chamado também, assim, para o seu corpo, né? Vamos lá. E a aliança. Então, as cartas Lenormand, elas falam aqui da sua energia pessoal, tá? Então, é uma carta em que você vai precisar, assim, ter mais energia. E isso, essa semana vai cobrar de você essa energia, certo? Então, a energia que começa, assim, da sua vontade sobre as coisas. A energia que começa da sua disponibilidade em colocar a sua vontade sobre aquilo que você faz. Porque, às vezes, o outro, aí quando eu digo outro é o trabalho, o relacionamento, a casa, o que quer que seja, que não seja a sua própria vontade ou você mesmo. Então, o outro mundo, ele domina tanto as nossas ações, domina tanto o nosso tempo de vida, que a gente acaba deixando de colocar a nossa vontade sobre aquilo que é realmente nosso, né? Então, essa semana diz que para haver essa organização aqui, para haver essa rearrumação, aquilo que eu falei antes, né? Colocar as coisas no seu devido lugar, você vai também ter que trazer essa vontade e essa energia para as suas próprias coisas, para as coisas de si, para as coisas da sua vida, para as coisas do seu corpo, para as coisas do seu sentimento, porque aquilo que é do outro talvez esteja tomando conta demais do seu tempo, né? E aí você vai ter que olhar, e aqui essa aliança, para mim, ela traz a mensagem de a quem você tem a verdadeira aliança, com quem você é verdadeiramente comprometido. E esse compromisso ser um compromisso que ele comece do seu compromisso com a sua própria vida. E aí, quando eu falo de vida, é a vida no sentido mais grandioso possível, né? Não é só a vida do dormir, acordar e dormir de novo. É da vida, daquilo que é a tua essência, vivendo, trabalhando e se colocando nesse mundo. Aí, às vezes, o que é do outro tira a gente de tempo. E o que é do outro é o trabalho, é uma relação que a gente tem. Às vezes, num relacionamento mesmo, a gente está ali toda feliz com aquele relacionamento, mas essa própria felicidade, às vezes, oculta um entregar-se demais para o outro e um olhar-se de menos para si. Então, a gente está feliz porque o outro nos está dando. Aí, no momento que o outro não dá, a gente deixa de ser feliz. Entende? Esse cuidado que a gente precisa ter. Então, a vida está... Quando ela diz, olha, nessa semana você precisa colocar as coisas no seu devido lugar, inclusive as pessoas no seu devido lugar, ela também pode ser nesse sentido amoroso. Então, se você está com alguém,
cuidado para não colocar o seu tempo, todo o seu tempo. Você, claro que numa relação a dois, a gente tem que se doar e receber também. Então, esse equilíbrio ele é necessário, né? Então, cuidado para você não dar demais para o outro. E às vezes o dar baixa pela coisa do pensamento. Você está o tempo todo pensando naquela pessoa e fazendo tudo só pensando naquela pessoa. E existe esse momento em que você precisa também pensar sobre si, porque você é o seu primeiro amor. Não é um discurso sobre o egoísmo e o egocentrismo. É sobre a realidade das coisas. Quando a gente nasce num corpo que é nosso, que é a gente quem vai cuidar, principalmente e primordialmente. O outro, ele vai cuidar de si também, ele vai precisar lá. E às vezes a gente acha que o outro está sendo egoísta e quer que o outro pare tudo dele para olhar para nós, e quando na verdade o outro está precisando fazer as coisas para ele, então a gente também está precisando fazer as coisas para nós. Isso é colocar as coisas no seu devido lugar, né? Observar isso. Se você não está com alguém e está aí sentindo falta e querendo alguém ou interessado em alguém, fala disso. Olha, nessa semana, olhe mais para você mesma também. Se cuide mais, porque o outro está se cuidando. O outro está olhando para si. Então, faça essa parte também para você, né? E isso é equilíbrio. O dar, ou se ao invés, você não está olhando para ninguém, só quer saber de si mesmo. Vamos trabalhar o equilíbrio, vamos falar, olha, cuidar de mim também é poder me disponibilizar para o outro, porque eu não sou sozinha nesse mundo. Então, vamos inverter aqui também a visão. Se você está totalmente sozinha ou sozinho e não quer saber de ninguém, isso também é desequilíbrio. Porque o olhar para o outro e se disponibilizar para o outro é também se nutrir do afeto, se nutrir dessa luz que é o amor, né? Então, esse equilíbrio, ele requer essa visão dos dois lados, tá? E ter um compromisso consigo mesma, consigo mesmo, não é também somente olhar para si mesmo. O disponibilizar-se é parte desse equilíbrio. Então, o que quer que seja de um lado ou de outro, examina aí o que você está vivendo, para colocar essas coisas nos seus devidos lugares, como o jogo está solicitando para você. Vamos lá. Uma runa, por favor. Runas para essa semana do grupo 1. A SUS, ele é muito similar. Para mim, na verdade, é a mesma energia do eremita. Idol. Paz. Gera. Então, aqui está pedindo assim, você está no momento em que você está precisando organizar as coisas, eu acho que principalmente dentro de você mesma, certo? Mas aqui o Raidô, ele volta para aquela mensagem inicial. Você está precisando colocar as coisas em ordem, você está precisando colocar as pessoas, as situações nos seus devidos lugares, mas para isso você precisa se movimentar. Você precisa mobilizar as coisas, mexer em alguma coisa na sua vida. Não pode ficar simplesmente deixando que as coisas se apresentem ou esperando. Aqui a semana é mexer nas coisas. Mexer nas coisas para que as coisas ocupem os seus lugares, certo? E aqui também tem uma mensagem para você, isso que veio falando desde o início, que é sobre os outros, né? Talvez aqui sobre os outros a reflexão seja de você saber também quem é que tem para dar para você não cobrar de quem não tem para dar, certo? Não cobrar das coisas que não dão porque também não estão no lugar de dar. Ter essa sabedoria, tá? Ter essa sabedoria, assim, de não ficar cobrando ou exigindo de pessoas que não estão no lugar de dar. E aí, você observando isso, você observando para quem realmente você deve voltar e focar as suas energias, você não vai se sentir, de alguma forma, prejudicada ou deixa eu ver a palavra aqui, mesmo desprezada,
pelas pessoas ou pela situação da sua vida, certo? É entender que as pessoas, elas chegam no lugar que elas realmente têm sentido de estarem, entende? Acho que a energia aqui é essa, de você olhar para si e saber, assim, o que realmente cabe a cada uma das pessoas com quem você convive e fazerem parte da sua vida. Agora, acrescentando nessa jogada, vou trazer para vocês também uma mensagem final do I Ching para essa semana. As pessoas que escolheram a opção número 1, universo, uma mensagem do I Ching. Aí aqui temos trigrama inferior, Kan, água, trigrama superior, Shen, o trovão. Abaixo, água, acima, o trovão. Água sobre o trovão, ou o trovão sobre a água, a gente já vê assim, já tem uma imagem sobre isso, né? Então, imagine aí Kan, que é o abismal, que ele representa a água que cai, e em cima dele o trovão acontecendo. Então, tem uma imagem assim de força. E aí, uma coisa que é interessante é que o abismal do Kan, ele pode representar o medo, né? A imagem de Kan, ele pode representar porque ele, na verdade, Kan, ele representa um abismo. E na energia do trigrama, ele fala dos medos que a gente tem sobre essa força da descendência, né? Do cair, do perigo à frente. O abismo, ele representa o perigo. Então, Kan, ele traz essa imagem de medo, e, por sua vez, Shen, que é o trovão, ele traz a imagem da coragem. Então, é a coragem sobre o medo. Vê que o trigrama superior é coragem, a coragem de Shen, e o trigrama inferior é o medo de Kan, né? O medo que a gente tem do abismo. Então, coragem sobre o medo. Você está vivendo, resolvendo situações, aquilo que pode parecer um abismo para você, ela precisa ser coberta pelo movimento de coragem. Então, diante dos abismos que você vivenciar nessa semana, você tem que trazer a força da sua coragem para superar esses abismos. Esses trigramas, eles vão formar o hexagrama 40, que representa liberação. E aí eu vou ler para você aqui o julgamento desse hexagrama. Liberação. O sudoeste é favorável. Quando não resta nada a que se deva ir, o regresso traz boa fortuna. Se ainda há algo a que se deva ir, apressar-se traz boa fortuna. Então, aqui a gente tem um sentimento de resolução. Liberação é, olha, você tem aí coisas a resolver, então você simplesmente tem que seguir. O que estava lhe impedindo, ou que esteja lhe impedindo, você pode retirar do seu caminho, você tem essa força de Shen, e seguir. Se você precisa ir, você vai. Se você precisa voltar, você volta, né? Então, aqui é interessante que se não tem nada se não resta nada a que se deva ir, aí você, assim, você não precisa ir mais para frente, você pode regressar. A mensagem é essa. Se você precisa ir para frente, você pode ir. Não tem nada lhe impedindo. Isso é interessante, essa mensagem da liberação em suma, não tem nada lhe impedindo para você seguir ou para você regressar. O que você vai precisar fazer aí é você fazer essa movimentação, colocar as coisas no seu devido lugar e superar seus bloqueios pessoais, que eu não estou vendo aqui, na verdade, né? Eu acho que essa liberação do hexagrama, ele mostra isso. Eu acho que o que tinha de bloqueio, o que tinha de dificuldade, já foi retirado da sua vida, e o que você vai precisar fazer agora é somente colocar em ordem agora, colocar as coisas no seu devido lugar e fazer o que você precisa fazer. Então, mensagem geral da semana, faça. Organize sua vida, resolva a sua vida, coloque as coisas no seu devido lugar, cuide de você mesma, cuide de si e siga em frente. Ou volte, se é a necessidade, tá bom? É isso, boa semana para você.
e até a próxima. Agora vamos para quem escolheu a opção quartzo transparente. Vamos começando identificando qual é a egrégora desse grupo número 2, quem escolheu a opção quartzo transparente universo, em qual a egrégora está se afinando nesse momento, com quem estamos falando aqui, nessa opção número 2. Senti a necessidade de embaralhar mais, bora lá. Opção número 2, universo, com quem estamos falando. É o 10 de copas. Então, é a egrégora das pessoas. Essa egrégora é uma egrégora muito bonita, né? Porque é uma egrégora assim que a gente está olhando para o sentido maior da nossa vida. Está olhando, está firmando o pensamento, está sentindo, a gente está se conectando ao sentido maior da nossa vida, o sentido da gente estar aqui, o sentido da gente estar com as pessoas que a gente está, o sentido que a gente está, que a gente tem em trabalhar no que a gente trabalha. E essa egrégora nos possibilita examinar o que a gente está fazendo sobre isso, né? Então, no momento em que a gente olha o sentido da nossa vida, a gente também é capaz de perceber e, e de olhar aquilo que não faz sentido na nossa vida. Então, isso é muito bom. É muito bom para a gente poder também tirar aquilo que não faz sentido na nossa vida e viver aquilo que faz sentido na nossa vida, né? E aí isso cabe para uma visão integral de nós, da nossa existência. Não é só sobre uma relação, não é só sobre um trabalho em si, é sobre no que isso tudo significa para a nossa existência, do que essa relação significa para a gente. Então, essa relação que eu estou olhando, que eu estou vivenciando, que eu estou sentindo, ela faz sentido para a minha existência, para a minha caminhada espiritual, para a minha caminhada enquanto ser, né? Essa família que eu vivo, ela está fazendo sentido, isso, as relações que eu estabeleci nessa família, elas vêm fazendo sentido para o meu melhoramento como ser humano, como ser espiritual, o trabalho que eu faço, né? Então, mesmo que você talvez agora você não esteja vendo sentido em nada, mas isso também de você ver que tudo que você está vivendo não está fazendo sentido, também é bom, porque você, assim, é que você pode buscar o que faz sentido. Quando você percebe que, digamos, poxa, essa relação não está fazendo sentido para mim. Quando você percebe isso, você percebe que você precisa olhar para o que faça sentido. Entende? Então é sobre isso, essa energia aqui de vocês que escolheram a opção quartzo transparente. Agora vamos ver quais são as mensagens trazidas pelo universo para vocês que escolheram a opção número 2. Como será essa semana, a energia da semana, para as pessoas que escolheram a opção número 2, universo? Energia da semana. Tá, eu já peço para vocês escolherem essa opção. Curte, comenta, conversa comigo, para eu não me sentir sozinha, para eu fazer, para a gente ter essa relação bacana, assim, para a gente dialogar sobre os processos de autodescoberta também. E a proposta desse canal é essa. Então vamos lá. 2 de pentáculos, a sacerdotisa, 4 de espadas e 7 de espadas. Aqui existe, assim, uma necessidade de mudança de foco, né?
E essa mudança de foco precisa representar isso de você olhar para os enganos, para os altos enganos, tá? Aqui fala, assim, talvez de pessoas que tenham passado por algum tipo de... que estão no processo, assim, que está tendo dificuldade de relacionamento, principalmente, e aí quando eu falo de relacionamento, não necessariamente é só relacionamento amoroso, tá? Pode ser única e exclusivamente de relacionamento com o mundo, com esse mundo, né, de muita gente falando, dizendo o que tem que ser, dizendo o que não deve ser, muita rede social, muita... né? Então, às vezes, isso é demais para a cabeça da gente, para o coração da gente. E a gente está realmente vivendo uma sociedade do cansaço, que me aparece aqui no Quatro de Espadas, e essa sociedade do cansaço pode falar sobre o excesso de coisas sendo ditas, o excesso de ruídos, sabe? Porque, veja, aqui me aparece a sacerdotisa, e a sacerdotisa, dentre muitas coisas que ela transmite a necessidade do silêncio também, né? A necessidade do silêncio é uma forma de dizer assim, nem tudo é movimento, nem tudo precisa ser o ir e vir, às vezes a gente só precisa ficar. Nem tudo tem que ser dialogado, às vezes a gente só precisa sentir. A sociedade do cansaço é sobre isso, que é extremamente muita ativação, né? Muita coisa sendo dita, muita coisa sendo mostrada, muita imagem, muito som, quando a gente precisa também do silêncio e às vezes do recolhimento. Esse 2 de Pentáculos, ele me mostra isso, assim, também, da necessidade que a gente tem de transitar entre um estado e outro, do silêncio e da fala, né? Do movimento e da pausa. E aí, quando se fala em dificuldade de relacionamento, o que pode ser que esteja sendo dito aqui é a dificuldade de lidar com esse mundo que exige demais da gente uma postura, que exige demais uma palavra, que exige demais um posicionamento, quando muitas das vezes a gente só precisa se recolher, né? E aí esse 7 de espadas ao final mostra, assim, que a gente tem que tomar cuidado com o que o mundo nos exige, porque, sabe, aquilo que a gente, voltando para o começo, para a egrégora em que você está, sobre olhar as coisas e ver um sentido nisso tudo. Às vezes o mundo faz com que a gente atropele os sentidos reais das coisas e exige que a gente cumpra o que o mundo quer da gente, não o que realmente a gente precisa colocar no mundo e precisa sentir no mundo. Aí vem os auto-enganos, os enganos alheios também, sabe, das pessoas que, do próprio mundo. Pode ser de uma pessoa específica, mas pode ser do mundo. Então, sabe, quando as pessoas chegam e prometem, e dizem, olha, se você trabalhar muito, você vai ter sucesso na vida. Se você cumprir esse papel da boa esposa, você vai ter um marido maravilhoso. Então, as ilusões que estão sendo feitas e que colocam em cima da gente aquela ideia falseada de que a gente precisa ultrapassar os nossos limites para poder dar certo na vida. E de que a gente precisa estar o tempo todo acompanhando o ruge da sociedade para poder ser socializado, né? Então, assim, as mensagens trazidas aqui, elas são bem existenciais, né? Mas ela pode ser algo mais específico mesmo, mais concreto, digamos, sobre os seus relacionamentos de agora, que talvez seja o momento de você olhar mais para você mesmo, assim, de silenciar mais e de mergulhar mais dentro de você para examinar
inclusive o comportamento de outras pessoas na sua vida. Eu vou dar uma pausa aqui para ajeitar, porque tá tremendo muito esse vídeo, é o ventilador. E então, voltando, a gente fica se forçando até a cumprir um papel que não faz sentido para a gente, por conta do que é a exigência do mundo, e que é justamente isso que nos trai. Porque a gente às vezes fica esperando que aquela pessoa ela corresponda aos nossos esforços, mas quem no final das contas aceitou e assumiu esse lugar de seguir, mesmo quando não tivesse sentido, foi a gente, né? Então, assim, a mensagem é você olhar se o que você está fazendo, ele realmente é sobre você, é sobre o sentido da sua vida, ou se você está querendo dar conta disso que vem de fora, né? Ou de uma pessoa que você quer cumprir aquele papel diante daquela pessoa, ou a sociedade que também exige que você cumpra esse papel, e cumprindo o papel do que o outro exige para você, você está perdendo de si mesma, perdendo de si mesmo, perdendo tempo, perdendo saúde, perdendo compreensão. E aí a sacerdotisa diz assim, olha, baixa esse ruído, deixa baixar esse ruído mental, esse ruído assim, de muita gente falando o que você deve fazer, o que você não deve fazer, e olha mais para si. Mensagem, por favor, para as pessoas da opção número 2. Então, se você tem algo para fazer, uma decisão, ou se você tem muitas coisas a cumprir nessa semana, a mensagem é cuidado com os ruídos, né? Com o excesso de gente falando o que você tem que fazer, o que você precisa fazer. E não precisa ser falando diretamente, não. Basta as expectativas que você está querendo cumprir, as expectativas das outras pessoas sobre você. Aqui a mulher que para mim traz a mesma energia, né, da sacerdotisa, o sol, o cachorro e a raposa. A raposa, ela vem aqui, né? Eu acho que a raposa, eu gosto da raposa. A raposa, ela traz a atenção, a necessidade da gente ter uma atenção, um olhar, ser mais esperto também. Ser mais esperto, ser mais atento, né? Assim, não cair tanto na conversa dos outros. Vamos aqui, então. Eu estou falando assim num tom bem filosófico, né? Bem profundo. Vamos falar numa coisa mais cotidiana, né? Não cair na conversa dos outros. E não cair na conversa dos outros as pessoas chegam e dizem, olha, seria muito bom que você fizesse tal coisa e fizesse dessa forma, e você está pensando assim, poxa, eu acho que o melhor caminho, na verdade, seria o outro. Você deixa de seguir o que você está vendo para seguir o que a outra pessoa está dizendo que é para fazer, e aí se dá mal. E aí se dá mal. Então, aqui é o momento de você olhar para sair desse ruído do que os outros estão dizendo, olhar mais para si, e quando olha para si, olha também para as verdadeiras fontes da tua compreensão da vida. Quando eu digo verdadeiras fontes, é o que a espiritualidade lhe orienta. Quando a gente olha para a gente mesmo e a gente pergunta, poxa, o que é que eu devo fazer em relação a isso? A gente tem a nossa consciência, que é alimentada pela consciência do superior, né? Que nada vem de nós, vem sobre nós e nos atravessa nos nossos sentidos, nas nossas percepções, nos nossos sentimentos.
Quando eu paro e penso, o que é que eu vou fazer? A gente vai ter a resposta vinda do alto. O alto vai chegar e vai orientar a gente, vai trazer essa orientação. Para isso, a gente precisa de um silêncio interior. Para isso, a gente precisa se afastar desses ruídos que eu estou falando desde o começo. Então, chegar nesse silêncio e perguntar, pedir orientação. E aqui, o que é que eu devo fazer? E escutar o que venha do alto, não o que venha do entorno, entende? As pessoas falam demais. Às vezes, até são pessoas que realmente querem nosso bem, estão preocupados com a gente, só que são pessoas que também têm os seus limites, têm as suas crenças, têm as suas formas de ver, e que elas podem, por mais que nos amem, podem não perceber o que exatamente a gente está precisando. E quem é que vai saber? O alto. O poder superior é quem vai saber, que ele está vendo tudo. E aí a gente só vai conseguir se conectar com essa resposta vinda do alto quando a gente se afastar desses ruídos e ouvir mais dentro da gente, escutar mais o nosso coração, né? Sair dessa bagunça, dessa sociedade do cansaço e da canseira, né? Não é só do cansaço, é a sociedade que nos dá essa canseira. E quando nos dá essa canseira, a gente se afasta dos sentidos que a gente guarda na nossa essência, na nossa visão do todo. Tá bem alta nessa essa mensagem aqui para vocês. Vamos ver as runas, o que é que eles dizem sobre a semana para as pessoas do grupo número 2. Olha aí, tá vendo? Começa com Manás. Manás é isso, de escutar a si, de olhar para dentro. Da Gás, Nautis e Altila. Então, aqui as runas, elas reforçam isso do olhar a si mesmo, de olhar para si, para que as coisas elas adquiram esse sentido maior, né? Então, adquirir um sentido maior é a gente sair da superfície e ir ao fundo das coisas. A semana, ela está te pedindo para você ir ao fundo das coisas, ao fundo das situações. Ir ao fundo das situações é a gente sair daquilo que é visto somente superficialmente, pela linguagem desse mundo superficial, né? Ir ao fundo. E Otila, ela fala assim da necessidade de você se conectar a essa base mais forte, né? Aqui fala da sua casa interior, aqui fala dessa segurança interna que você precisa se conectar. Porque o mundo, e aí na Altis, na coluna que fala sobre o mundo ele está, de alguma forma, por alguns motivos, lhe bloqueando. Desde o começo, desde da dinâmica da egrégora, mostra assim, que você está precisando olhar através desse mundo, entende? Então, esse mundo é como se ele estivesse bloqueando a sua visão de algo maior, sobre o seu caminho, sobre as coisas que você precisa fazer, quem você precisa ser, com quem você precisa se relacionar, compreender um relacionamento em si, o que é que você está vivendo nesse relacionamento. E essa compreensão de tudo isso está sendo atravessada pelo olhar do mundo. Então, digamos, você esteja aí querendo compreender o seu relacionamento amoroso, né? E aí, só que quando você olha para o seu relacionamento amoroso, você está fazendo ali uma filtragem através do que o mundo diz que é para você pensar, agir, fazer, e não o que você realmente está sentindo. E aí você começa a agir enganada por si mesma, porque o mundo atravessa, você aceita aquele filtro do mundo e ali você esbarra com você mesma. E para você poder olhar essa verdade, você precisa tirar esse filtro do mundo e chegar na sua essência, na sua casa interior, dentro da sua própria consciência. E aí você vai poder olhar essa relação, esse relacionamento,
do modo mais verdadeiro, entende? Não ficar olhando o relacionamento conforme o mundo queira que você olhe esse relacionamento. Não agir conforme o mundo queira que você haja, mas agir por sua própria consciência. É uma semana bem existencial para você, tá? Não podia ser diferente com a sacerdotisa aqui se apresentando. Vamos, então, ver uma mensagem aqui do I Ching para ver se lhe ajuda a compreender melhor essa mensagem. E aí eu vou dizendo, está complexa essa resposta, porque justamente a sacerdotisa, ela é profunda, ela não é superficial. Ela não vai trazer uma mensagem ali bonitinha, pronta, para você escutar e seguir. Ela vai te trazer as chaves para você interpretar, certo? Vamos lá, por favor. Uma mensagem para as pessoas do grupo 2. Trigrama inferior, a gente tem Shen, o trovão. Trigrama superior, a gente tem Shen também. Então, trovão sobre trovão é acordar. É o hexagrama que fala sobre o despertar, né? Então, o despertar é sair desse lugar de repetição, as coisas como são, e a gente vai cumprindo o que os outros querem, o que o mundo quer, e tudo está ali do jeitinho que as pessoas esperam que seja. O despertar, esse hexagrama, trovão sobre trovão, é quando existe aquele trovão, aquele raio que, sabe, desperta a gente e acorda a gente de uma inércia. Acorda a gente de uma inércia. Essa inércia é quando a gente simplesmente está reproduzindo aquele estado de coisas e segue, e aí o trovão vem para dizer, olha, acorda, agora é momento de você despertar para a sua consciência, despertar para o seu caminho, despertar para aquilo que você precisa fazer na vida, que é encontrar o seu próprio sentido de ser, né? Vou ler aqui para vocês o julgamento, a imagem. Deixa eu ver, o hexagrama, o despertar, é o número 51. E eu vou ler para aqui para vocês, um trecho. E querendo, você vai procurar esse hexagrama. Shen, o incitar, comoção, trovão. A comoção traz sucesso. O choque vem. Oh, expressões de riso. O choque gera pavor num raio de 100 milhas e ele não deixa cair a colher do cerimonial do sacrifício, nem o cálice. Essa comoção, ela, aqui na análise, ela diz que essa comoção ela é gerada pela manifestação de Deus nas profundezas das terras que aterroriza o ser humano. Que é, na verdade, assim, antes de haver o trovão, havia o escuro. Né? A imagem aqui do trovão é a própria imagem do raio, tá? Não é só o barulho, é o raio também que corta o céu no escuro. Então, a gente está no escuro, vem o raio e faz aquele barulho, aquela coisa assim que o trovão faz, né? Então, essa comoção que ele fala aqui da imagem olha, Deus está mandando aí um raio para te despertar, para você sair dessa escuridão que é aceitar as coisas como os outros dizem que são, como as coisas se apresentam, como as coisas se aparentam, para nessa luz, nesse rasgo, você ter uma visão melhor das coisas, ter um vislumbre maior das coisas. Então, essa mensagem, se essa mensagem, o incitar chega para você, é um chacoalhar de energia que você vai estar recebendo e que pode, em algum momento, assim, ser um choque ou pode ser uma surpresa, mas que vai ser para lhe acordar. Então, às vezes, por exemplo, uma pessoa diz algo para a gente que nos surpreende, ou alguma pessoa faz algo que nos deixa frustrados ou decepcionados com aquela pessoa. Às vezes a gente não espera que uma pessoa haja de uma determinada forma, e isso nos choca, mas esse choque, essa decepção, essa frustração que
o que a pessoa fez nos causou, ou que a situação, digamos que não seja uma pessoa, mas um ambiente de trabalho, algo que acontece que nos traz esse sentimento de decepção, de tristeza, de choque, de susto. Tudo isso acontece para justamente a gente acordar e ver que a gente estava gastando a nossa energia em tentar ser quem a gente não era por conta das outras pessoas. E aí é quando a gente acorda, é que a gente pode acordar também para a nossa própria consciência, para o nosso próprio caminho e, seguindo o nosso caminho, encontrar o nosso verdadeiro sentido. Foi para você, viu? Foi assim uma chamada bem boa dessa egrégora. Eu espero que tenha feito sentido para você, porque foi realmente uma leitura bastante complexa, inclusive no período que eu estava fazendo ela, várias coisas aconteceram, a gravação caiu, eu tive uma crise de tosse, então tive que parar algumas vezes, mas é porque eu estou sentindo aqui que a dinâmica ela é bem profunda mesmo, bem espiritual aqui, e bem no momento assim, que vocês da opção número 2 vão precisar dar uma virada. E para você dar essa virada nessa semana, você vai precisar, assim, olhar para dentro. E talvez o universo, para lhe auxiliar a olhar para dentro, vai lhe trazer uma certa surpresa do de fora, né? E essa surpresa pode ser simplesmente uma decepção ou algo que não vai de acordo com aquilo que você esperava. Mas é uma forma de você poder parar de olhar tanto para fora e olhar mais para dentro, certo? E olhando para dentro, encontrar as energias que você realmente tem e realmente precisa para fazer o que você precisa fazer por você mesmo, por seu sentido, para aquilo que você quer para a sua vida, certo? Profundo, né? Então vamos lá. Boa sorte para você. Eu desejo que você consiga ter uma semana de mergulho, de autocompreensão e de autoelucidação sobre o que você precisa ver e ser nessa semana, nesses dias na sua vida, tá bom? É isso. Grata e até a próxima. Vamos agora para quem escolheu a opção número 3, calcita laranja. Está aqui. Aí eu já te convido a conhecer nosso canal se você está chegando agora. E se você chegou até aqui, você curtir, comentar, compartilhar, participar, porque à medida que você vai participando, as suas energias também vão chegando nessa egrégora aqui, tá? No momento que você participa, você se comunica com essa energia que mobiliza essa mesa, tá bom? Então vamos lá, primeiramente, vamos ver, universo, me diga aqui qual é a egrégora das pessoas que estão vibrando na opção número 3. Quem é que está aqui? O louco. O louco, inclusive, saiu de cabeça para baixo, porque tá o louco mesmo. O louco, energia, assim, de quem está na busca, né? Está numa busca, não necessariamente assim, ciente do que realmente está buscando, mas sentindo que tem algo por aí, sentindo que tem um caminho que está atravessando, sentindo que tem um caminho que está precisando se jogar, sentindo que tem que seguir para algo, tem que continuar em frente, mesmo que não esteja com uma perspectiva concreta, segura do que esteja acontecendo na sua vida. Sabe aqueles momentos assim que eu não sei para onde eu estou indo, mas eu estou seguindo, na confiança, na fé de que alguma coisa vai ser me apresentada, me elucidada, me explicada. Eu vou na fé, na confiança no superior. E o louco é isso. O louco, ele não é irresponsabilidade. O louco, ele segue na inocência das crianças, né? Ele traz muito isso. Quando a criança ela vai naquela sabedoria instintiva, né? Claro que na sabedoria instintiva,
precisa do olhar do adulto para ir conduzindo, vá por ali, não vá por ali. E a criança vai na confiança da voz desse adulto, né? De uma forma simbólica aqui, nós somos a criança e o poder superior é esse adulto, esse pai, essa mãe, que vai dizer, olha, não vá por ali não, porque ali tem um buraco, né? Não bote o dedo aí não, porque aí dá choque. E a gente, quando a gente se conecta a essa fé, essa confiança, a gente é protegido, né, dos riscos. Deus protege os inocentes, é uma frase que quer dizer isso. Os inocentes são aqueles que entregam essa confiança das nossas ações a esse poder superior. E entregar significa permitir que a nossa intuição, nossos instintos, que nada mais são do que a orientação do divino chegando até nós, nos mostre qual é o caminho que a gente está seguindo. Então, essa egrégora é de pessoas que estão precisando seguir a sua intuição, a sua sabedoria instintiva, que é essa confiança no poder superior, que está nos orientando para algo. É também a egrégora de pessoas que precisam sair dessas convenções desse mundo tangível, desse mundo material. Sair dessas convenções significa, assim, dizer, porque no momento em que a gente entrega a Deus a nossa vida, a gente entrega para algo que esse mundo, de uma forma geral, ele renega, né? Que é a sabedoria divina, o poder divino das coisas. Sair do convencional é sair das caixinhas, sair do que o mundo quer que a gente acredite como sendo, por exemplo, mais importante, e buscar o que verdadeiramente importa, que é o nosso projeto espiritual. Em outras palavras, por exemplo, sair do convencional. O convencional quer nos convencer que o que importa na vida é o acúmulo de bens materiais, né? É o acúmulo de bens. Aí a gente vai no convencional, a gente trabalha pensando no acúmulo salarial, a gente trabalha pensando, não é dizendo que a gente não vai trabalhar nem vai pensar em dinheiro, sim, mas não colocar o dinheiro e o trabalho na frente do que é mais importante, né? Que é o nosso projeto espiritual. Então é só cuidar da inversão das coisas. Sair do convencional por exemplo, é mais eu ficar trabalhando demais para poder ter um status e com esse trabalho excessivo, estou lá, sou ótimo profissional, todo mundo me conhece como ótimo profissional, mas aí eu não estou com os meus filhos, não dedico tempo à minha família, não dedico tempo às minhas amizades, deixo de visitar minha mãe, porque eu estou trabalhando excessivamente, deixo de brincar com meu filho, porque eu estou trabalhando excessivamente, porque eu estou ali presa na convenção do mundo, certo? Examina aí, essa é a egrégora para vocês da calcita laranja. Agora vamos para a mensagem da semana. Universo, o que deve ser mostrado aqui para as pessoas que estão nessa egrégora da calcita laranja para essa semana. Uma mensagem, uma orientação. Semana que começa no 12 de outubro. Pessoas conectadas à calcita laranja. Nós temos aqui o 4 de copas. A justiça. 9 de paus. E 8 de copas. Olha, o que eu sinto é que às vezes a gente tem que... Aquilo que a gente faz, aquilo que a gente
se expressa no mundo, nem sempre é sobre o que a gente, assim, gostaria que fosse, né? Que às vezes a gente, para poder, inclusive, sair das convenções, para poder sair das caixinhas, a gente tem que assumir, às vezes, o contrariar as pessoas, né? Contrariar as situações. O que eu quero dizer com isso? Que, por vezes, a gente fica adiando uma ação, ou adiando uma situação, ou deixando de fazer o que tem de fazer, porque a gente não quer decepcionar alguém, ou porque a gente vai contrariar as pessoas ou as circunstâncias, né? Mas aqui está dizendo assim que é necessário você ter uma certa determinação nessa semana, e essa determinação, ela é sobre aquilo que não dá mais para você dar conta, não dá mais para você suportar, e que você simplesmente tem que demonstrar isso ou para essa pessoa ou para essa situação e se afastar. Aquilo que você até agora esteve suportando, esteve aceitando, e que você esteve suportando e aceitando, sabendo que aquilo não estava legal para você, sabendo que aquilo não estava bom para a sua vida, agora você vai precisar dizer não. Agora você vai precisar dizer, olha, assim, isso daqui não é o que eu quero, não é o que tá bom para mim, e se levantar e sair, né? Inclusive aceitando essa contrariedade das pessoas envolvidas, aceitando inclusive a própria decepção das pessoas, que às vezes é um preço que a gente tem que pagar, a decepção das pessoas, mas por quê? Porque as pessoas criaram expectativas, mas foram elas que criaram. E aí a gente afastar-se de uma situação ou afastar-se das pessoas pode quebrar essas expectativas dessas pessoas ou dessas situações, mas foi por algo que não foi a gente que criou, né? Então a gente não tem como a gente dar que não tem ou que vai fazer falta para a gente, né? Então é preciso ver o que a gente está, vocês que escolheram a opção número 3, precisa ver aquilo que você está fazendo a contragosto. O que você está fazendo a contragosto? E aí, isso está te chamando para tomar uma postura, um posicionamento sobre isso que você está fazendo, suportando ou aceitando a contragosto. E tomar essa postura é dizer, olha, isso aqui a gente tem que, né, parar aqui nesse momento, porque já está causando uma sobrecarga e um problema ou de relacionamento, ou um problema no espaço que vocês transitam, e que é preciso, sabe? É preciso colocar esse limite. E colocando esse limite, você poder, inclusive, se afastar daquilo que está lhe causando ou cansaço, ou que está lhe causando essa contrariedade, né? Ou seja, o conflito daquilo que você realmente quer e pode fazer com aquilo que você está sendo obrigada ou forçada a cumprir, né? Até mesmo por conta dessas caixinhas e convenções. Aí eu entendo agora porque aparece o louco. O louco, ele diz assim, isso de meter o louco, né? É dizer, olha, não dá mais não, eu preciso sair, deixe-me ir, preciso andar. Vou por aí procurar ir para não chorar, sabe? Sair dessa caixinha e dizer, olha, não rola mais, não consigo, não está sendo bom para mim isso. E para isso eu preciso sair. E se a pessoa fica frustrada, se o ambiente ficar ressentido, é uma coisa que não é do seu controle, não é uma coisa que você vai poder resolver, controlar, entende? Você vai precisar tomar essa decisão por você, para você. Por favor, mensagem aqui para as pessoas da opção número 3.
Mensagem para essa semana, o que é que ela precisa saber, ouvir, compreender. Assim, ser quem a gente é mesmo, ela tem um custo de, né, de enfrentamentos, de confrontos com a sociedade, com a expectativa que os outros, principalmente a família, têm sobre a gente. Mas para a gente ser fiel a gente mesmo, a gente tem que aceitar a possibilidade das outras pessoas ficarem contrariadas, né? Assim, não ficar esperando que as pessoas sempre fiquem alegres e felizes com as nossas ações é utópico, porque chegará um momento em que a gente, para ser fiel a gente mesmo, a gente tem que contrariar, a gente pode contrariar as outras pessoas. O sol, a árvore, o urso e a montanha. Pois é, aqui as cartas de Lenormand mostram que você tem algo a fazer, e é algo assim que tem uma promessa de expansão e de crescimento, sabe? Você tem algo a atingir, e é algo alto, algo grandioso, e você sabe disso. Sabe como o seu caminho, ele tá te chamando. E para você ouvir esse chamado, precisa ser firme também nos seus propósitos, naquilo que você sabe que você precisa avançar e que você tem para crescer, ouvindo seus propósitos, sabendo o que realmente é seu e cuidando para que as influências externas elas não sejam assim, não dominem, né, o seu caminho. Aqui o urso ele traz essa mensagem também aqui de daquilo ou das autoridades, das posturas assim de outras pessoas que às vezes até para proteger a gente ou no sentido de proteger, mas proteger aqui tem uma carga que não é boa, porque ela pode a proteção ela também fecha os caminhos, né? Então imagine a cerca, ela nos protege, mas ela também nos limita. Você olhar para isso que parece proteção, que na verdade até seja talvez proteção, mas é uma proteção que também lhe limita, lhe fecha no caminho. Vai ser importante para você poder abrir essas cercas, né? Poder romper com essas cercas e também com as proteções, mesmo que venham de pessoas ou de situações que queiram o nosso bem, que estejam cuidando da gente. Mas no mais das vezes um cuidado excessivo, ele também nos limita. Então, olhar para esse caminho seu é também olhar para aquilo que lhe limita, né? Olhar para o que você pode fazer, o que você pode alcançar, o que você pode seguir, conquistar, é também olhar para o que está lhe limitando, para que isso possa realmente acontecer. Você olha para o que está lhe limitando, vê quais são as cercas que estão lhe impedindo de expandir e tratar disso, para essa semente poder crescer. Às vezes a gente está ali e coloca a rosa, a nossa rosa, numa redoma, e aquela redoma protege ela, mas também limita o crescimento dela, né? Veja se isso faz sentido para você, de alguém em relação a você, ou de você em relação a essa situação que você esteja vivendo ou precisando se empenhar para fazer crescer. Porque às vezes tem isso também, às vezes a gente se protege tanto no mundo, põe tanto proteção naquilo que a gente está sonhando, né? Cuida da vida da gente como uma sementinha frágil e não permite que essa sementinha ela, ela realmente rompa a casca e ela cresça o tanto que ela tem para crescer. Lenormand aqui está dizendo assim que você tem um tanto para crescer, mas tem que tirar essa redoma. Seja uma redoma colocada por você mesmo, ou seja uma redoma colocada por alguém que queira lhe proteger, ou por alguma situação que você permitiu que
lhe cercasse como uma forma de proteção, mas que de todo jeito agora está, na verdade, lhe limitando. E romper essas cercas pode significar também esse afastamento, um afastamento de uma pessoa, de uma situação ou de algo que foi sendo mantido em nome de uma proteção, mas que agora você precisa confrontar, né? Confrontar não necessariamente com violência, porque aqui, inclusive, não existe nenhuma mensagem. Até agora não existe uma mensagem de violência. Antes do extinguir, deixa eu pegar aqui as runas. Uma mensagem de ruptura. Até agora não há imagem de ruptura, mas a imagem de você se levantando e indo embora daquilo que não está lhe nutrindo ou não está lhe permitindo crescer. Porque tem um caminho aí grandioso para você, tem um caminho de crescimento bem bonito aí para você. Olha aqui, Nautis confirmando isso. Você tem um caminho de crescimento, mas tem algo aí lhe limitando. Mensagem para Salsita Laranja. Evas. Soelo. Algis. Está apagadinho, mas é algis. Então, as runas, elas confirmam, né, que tem algo aí que esteja lhe bloqueando, mas que você está num caminho de crescimento, está numa energia de crescimento e de expansão aqui, está sendo chamado, está sendo convocada a olhar esse seu crescimento, a olhar esse caminho, isso que está lhe aguardando, esse objetivo aí alto, sim, grandioso, sim, que está na sua vida e que é uma grande possibilidade de você atingir. Né? Então, você tem um grande sonho, você tem um grande projeto, por que não reconhecê-lo? Por que não reconhecer que o seu projeto de vida não é uma coisa conformada no pequeno, no batido, no mediano, sabe? Por que não aceitar que o mediano não lhe representa? Que o que você quer é grandioso, que o que você quer é imenso e que isso que você quer que é imenso é que a sua alma está lhe chamando para seguir. Por que não reconhecer isso, né? Eu acho que a mensagem aqui dessa semana é isso chegar na tua alma, mas principalmente na tua atitude. Chegar na tua atitude. Tomar essa atitude. Tomar uma atitude de firmeza e decisão também. De permitir esse crescimento, de permitir também esse sair do lugar que lhe limita, né? Saindo do lugar que lhe limita, chegar na energia, na situação que é possível para você, a partir dali, expandir. Expandir, crescer e subir o tanto que você tem para subir. Essa montanha que você tem que conquistar aí. Né? Esse cume que você tem que alcançar, o cume dessa montanha, o alto dessa montanha. E por que não? E por que não seguir? Sair dessa autoproteção também, tá? Então não é só sobre o outro, pode ser outra pessoa, pode ser a mãe que protege, pode ser a família que protege, pode ser muitas coisas que protegem, mas também pode ser uma autoproteção. E a pergunta é, do que é que você está se protegendo? Né? Do que é que você realmente acredita que está se protegendo? E botar luz nisso. Botar luz nisso. Porque a proteção aqui, e o Giz, ele fala muito disso, a proteção é algo muito mais fino, muito mais alto, é uma proteção que aí, na verdade, a gente não fala de proteção, vamos falar no sentido de uma guarnição, e saber identificar o que é um e o que é outro também vai ser importante para você discernir nessa semana. Também uma semana, a justiça também traz isso, a semana de discernimento.
Você discernir o que é uma coisa e o que é outra. Então, você discernir o que é proteção do que é cuidado. Você discernir o que é proteção e o que é guarnição. Esse discernimento é importante para você sair de um lugar de limite, poder expandir, mas expandir com essa guarnição e com esse cuidado que você quer e precisa. Porque também aqui não é sobre se jogar e cair de cabeça sem o cuidado devido. Não é sobre isso. É sobre não se limitar nessa autoproteção ou na proteção de outras pessoas que fecham o seu caminho, que impedem a sua ascensão, que impedem a sua expansão. E aí no autocuidado vai um medo de mudança. Na autoproteção, na autocuidado não, na autoproteção tá aí vai um medo de mudança. Ou na proteção de outra pessoa que quer lhe proteger, e aí cesseia a tua capacidade de expansão. Na proteção vai um medo de mudança, na proteção vai um medo de ousadia, de arriscar. A gente não deve arriscar a qualquer custo, mas a gente precisa arriscar, vez por outra, na nossa vida. E aí, quando a gente está no estado ou de autoproteção ou da proteção de outrem, a gente não se arrisca. E não se arriscando também, não petisca, não avança, não segue, né? E aí vamos finalizar aqui com uma mensagem do Xing para você. Por favor, universo, explica através de uma mensagem do Xing aquilo que as pessoas da opção número 3 precisam entender para essa sua semana. Aqui no trigrama inferior, a gente tem Quem, a montanha. E no trigrama superior, a gente tem Sun, o vento. Vento sobre a montanha. Vê que lindo. Aparece aqui. O vento sobre a montanha. Vento sobre a montanha. Imagina assim, né? Imagina, só eu vou abrir aqui o hexagrama, mas eu só quero que vocês tragam essa imagem do vento sobre a montanha. Então imagine-se no alto de uma montanha aquele vento soprando. É sobre isso que é desse estado superior, né? De quando a gente alcança algo que a gente quer alcançar. O vento sobre a montanha está te trazendo com essas dois trigramas uma imagem de você lá em cima, já onde você quer galgar, entende? Já o ponto, o cume que você quer alcançar e sentindo aquele vento. O vento Sun, ele é sobre a capacidade da gente de disseminar na vida também, né? Então, quando a gente consegue, o mais alto que a gente consegue alcançar, mais extensão a gente tem para disseminar as coisas que a gente empreende na vida. Então, por exemplo, você tem assim um sonho, um projeto de fazer um curso de cinema, vamos dizer. E aí, poxa, é um sonho grandioso, um sonho muito grande para eu chegar. Mas quando eu chegar naquele alto, vejo tanto que eu vou poder espalhar no mundo da minha possibilidade de auxiliar as pessoas, da minha possibilidade de passar a minha mensagem, não é? Então é alto, mas chegando naquele alto, o alcance que você vai ter na disseminação das coisas vai ser um alcance incrível. Agora vamos ver o hexagrama, a leitura do hexagrama para esses dois trigramas. O hexagrama do vento sobre a montanha é o hexagrama Xian 53. Aí você pode também pesquisar aí para você depois fazer a leitura completa, tá? Mas esse hexagrama é o desenvolvimento ou o progresso gradual. É isso. De subir a montanha, né? Desenvolvimento e progresso gradual é o subir a montanha. Tá dizendo assim, uma árvore na montanha se desenvolve devagar, segundo as leis da natureza, e assim mantém-se firmemente enraizada. Isso sugere a ideia de um desenvolvimento que avança gradualmente, passo a passo.
Aí o julgamento diz: desenvolvimento. A jovem é dada em casamento. Boa fortuna, a perseverança é favorável. Isso da jovendade de casamento fala dos processos da vida da gente, né? Então, aqui é a leitura histórica, né, que eles falam, e na leitura histórica, jovem ser dado em casamento é sobre um ritual que se segue. Esse ritual no desenvolvimento diz assim: olha, passo a passo a gente chega lá. Passo a passo a gente chega lá. Esse hexagrama, ele fala de um desenvolvimento que vem a partir da nossa compreensão de que a gente só pode chegar no cume da montanha se a gente começar a subir ela. Se a gente não começa a subir ela porque está se protegendo, ou está permitindo que outras pessoas nos protejam, a gente não vai chegar no cume da montanha. O progresso é gradual. O gradual não significa lento, não. Significa que para chegar no alto da escada a gente tem que subir o primeiro degrau. Segundo, terceiro, quarto, quinto, até chegar lá. Não é? Entendeu a mensagem? Pois é isso. Você tem aqui algo a alcançar. Esse cume da montanha é para onde você quer chegar. Para isso, você precisa começar a escalada. E para começar a escalada, você tem que sair dessa redoma. Certo? Então, eu desejo para você uma excelente semana. Reflete sobre isso e vamos seguindo em frente, que a gente tem um tanto de coisa para fazer na vida. Até mais. Até amanhã.